Estamos aí em mais um vídeo na web, em mais uma aula do nosso curso de português, todos os dias às 10 da manhã, aqui no canal. Aqui embaixo tem 3 links que são super importantes para você. Primeiro, para baixar a apostila gratuita de conteúdo. Você baixa uma vez, a gente vai aumentando, alimentando a apostila com as demais aulas, você recebe a nova versão gratuitamente no seu e-mail. O segundo link é da playlist com todas as aulas na ordem, aulas de teoria e aulas de questões. Esse curso é gratuito no nosso canal. Mas, no terceiro link, você vai encontrar o acesso à nossa plataforma de ensino, porque você pode, se você quiser, assistir por meio da nossa plataforma, gratuitamente. E aí, você vai gerar um login, uma senha, vai ter sua experiência educacional focada em aula, não vai ter outros vídeos para tirar a tua atenção, eventualmente. E no final, você pode gerar um certificado de horas complementares, de ter concluído esse curso. Legal? As aulas são de segunda a sexta aqui no nosso canal, as redes sociais estão aqui embaixo. Dá like no vídeo, é super importante, porque mostra pra gente o conteúdo que vocês gostariam de ter mais aprofundamento, eventualmente, e também ajuda a comunicar esse vídeo para outras pessoas que procuram esses conteúdos no YouTube. Lembrando, nossos conteúdos são 100% focados em concurso público. Essa é a nossa ideia desse curso. E aqui embaixo também tem o link dos nossos grupos no Telegram. Legal? Então vamos lá conversar sobre português. Mas antes, aqui do lado, tem a ementa do nosso curso. São os conteúdos que a gente está abordando nesse curso aqui, quase na totalidade. Tem vozes verbais que a gente já abordou, não está aqui. Mas aqui são os conteúdos para que você possa ter isso bem claro. Legal? Bom, na última aula a gente terminou falando sobre o quê? Na última aula a gente terminou falando sobre contexto e sobre a transitividade verbal como um todo. Eu te contei que existem verbos que são de ação, que também são chamados de verbos significativos, porque tem significado de ação, de fenômeno da natureza. E tem verbos que são verbos de ligação, que são verbos que só estão ali para fazer uma ponte entre o sujeito e uma característica do sujeito. Esses são verbos de ligação, tem um rol de verbos de ligação, uma sequência, que normalmente são verbos de ligação. Mas eu te mostrei na última aula que, às vezes, o verbo é de ligação, mas se comporta de uma outra forma. Às vezes o verbo costuma ser um verbo bitransitivo, mas se comporta de uma forma ou de outra, em determinado contexto. E aí o segundo ponto que nós abordamos na aula passada, ainda eu trouxe para você uma listinha aqui uma listinha rápida de verbos, de predicados verbais, onde eu quis trazer a diferença, destacar a diferença do predicado verbal do predicado verbo nominal. O aluno saiu. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Nós veremos mais para frente isso. Sair é um verbo de ação. Claro, ação de sair. Então, esse predicado é verbal. Correto? Correto. O aluno saiu contente. Quem é que saiu contente? O aluno. O aluno é o sujeito aqui em cima. Sujeito. O aluno é sujeito aqui embaixo. Sujeito. Saiu aqui é um verbo de ação. Saiu continua sendo um verbo de ação, um verbo nocional, um verbo significativo. Agora, tem a palavra confiante aqui. Confiante não é uma característica do aluno? É. Confiante é uma característica do aluno. Então é como se eu dissesse para você assim, olha, o aluno estava contente. O aluno saiu e estava contente. O verbo não está ali, estar. Não. Mas se subentende isso a partir do momento que você compreende que o contente é uma característica do sujeito. Bom, verbo, predicado aqui, verbo nominal. Ok? Só para mostrar isso. Predicado, verbo nominal. Bom, só para concluir aqui, ó.
Poderia falar também com você, olha, esse aluno, ele está confiante, ó. O aluno está confiante. Quem é que está confiante? O aluno. O aluno continua sendo sujeito. Continua sendo sujeito. Confiante é uma característica do aluno, é um estado do aluno. E esse estar aqui é um verbo de ligação, porque você percebe que ele é um verbo que não tem um significado em si. Quando eu digo para você, o aluno saiu confiante, vou apagar essas anotações aqui só para ficar mais limpo o quadro, mais clean, né? O verbo sair é um verbo que tem tanto significado, é um verbo tão significativo, que ele pode inclusive estar numa frase só com um sujeito e já vai ter um significado ali. Percebe como ele é um verbo forte, de significado. Se eu digo assim, o aluno está... Não dá para entender, é vazio esse estar. Então chama-se de verbo de ligação, e por isso que o verbo de ação tem essa... Alguns chamam de verbo significativo, outros de verbo nocional. Bom, mas aqui tem um outro exemplo abaixo aqui. Vou tapar esse de cima aqui só para não incomodar. Tá? Um outro exemplo abaixo. O professor deixou o aluno. O professor deixou o aluno. Percebe que esse deixar tem um sentido de que, olha, ele pegou o aluno e deixou ele na secretaria, deixou ele na quadra de esportes, deixou ele no refeitório. Né? Tem uma ideia de ação de deixar. Quando você pega algo e deixa em algum lugar. Tem essa semântica. Agora, quando eu falo assim, ó, o professor deixou o aluno confiante. Quem é que deixou? Quem é que deixou o aluno? Quem deixou o aluno foi o professor. O sujeito é professor. Tá, mas aqui nós estamos diante de uma outra relação em que esse o aluno é um complemento do verbo deixar. E esse confiante é uma característica deste complemento. Então, nós veremos essa evolução toda mais para frente em nossas aulas. Só quis te mostrar como nós temos uma relação do verbo deixar aqui nessa frase, e aqui já ficou mais complexa a relação. Né? Aqui é uma relação, o professor deixou o aluno. Uma ação de deixar. Aqui já tem uma outra relação, uma outra semântica. Esse deixar tem uma semântica de alteração de estado. O estado que ele deixou não foi confiante. Não ficou confiante com o professor. Mas nós veremos isso mais para frente com detalhes. Agora eu quero abordar com você esse outro ponto aqui, focando bem em verbo de ligação. Verbo de ligação, então, é um verbo que faz essa relação do sujeito com o predicado. É um verbo que comunica estado, qualidade, condição do sujeito. É isso. Verbo de ligação comunica estado, qualidade, condição do sujeito. Até porque, outra coisa importante de esclarecer, a gente fala de transitividade verbal aqui, mas verbo de ligação não tem transitividade. Porque o que é transitividade verbal? Transitividade verbal nada mais é do que a necessidade que um verbo tem de ter seu complemento. E o verbo de ligação, ele não inaugura um complemento para si. Ele faz a ponte entre o sujeito e uma característica do sujeito. Quando eu digo para você assim, comprei a caneta. Quem é que comprei? Eu. Comprei o quê? A caneta. A caneta
É uma exigência do verbo comprar. Comprei o quê? A caneta. Ele complementa o sentido do verbo comprar. Quando eu digo Maria está feliz, feliz não complementa o verbo estar. Ele caracteriza Maria, que é o sujeito. Então é uma relação diferenciada. Mas eu acho importante destacar também que é um estado, é uma qualidade, é uma condição do sujeito. É isso que o verbo de ligação faz. Ele é essa ponte entre sujeito e estado, qualidade, condição. Ele é esse laço que une os dois. Dando um próximo passo, eu trouxe para você aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa conversar e a partir daí compreender melhor isso. Eu vou dar um zoom, porque eu sei que alguns alunos estão em celular, em outras plataformas, outros devices e pode ajudar, né? Então, ó, Maria está feliz com a nova rotina. Quem é que está feliz? Ela, né? Ela está feliz. Quem é ela? Ela é sujeito. Ela é o sujeito. Ela é um pronome. Pronome serve de substituir nome. Poderia ser Maria, Joana, Joaquina, mas é ela. Percebe que esse feliz é uma característica, é um estado de Maria. É um estado, é como ela está agora. É o estado de Maria. E como eu te falei, esse feliz não complementa o verbo estar. Ele caracteriza Maria. O jogador deixou o estádio de futebol. Aqui é uma ideia de ação. Mas aqui não. Na frase em tela deixou a torcida triste. Quem é que deixou a torcida triste? O jogador. Então, sujeito, o jogador. O sujeito deixou a torcida triste. Percebe que aqui o verbo deixar não está ligando o sujeito à característica. Não é um verbo de ligação. Isso aqui é papo para a gente falar sobre característica do sujeito. A gente chama de predicativo. Predicativo do sujeito. Característica de um objeto, a gente chama de predicativo do objeto. De novo, é só uma introdução para algo que a gente verá. Nós estamos vendo aqui verbo de ligação. E verbo de ligação é a ponte entre sujeito e característica de sujeito. Ponto. Ando meio desligado. Quem é que anda desligado? Eu. É um sujeito aqui que está escondidinho. É o eu. Um sujeito oculto. Um sujeito desinencial. Meio desligado é a forma como esse sujeito anda. É o estado como ele está. A forma como ele anda quer dizer assim, é o estado em que ele está. Condição psicológica, às vezes, em que ele está. As taxas bancárias continuam elevadas. Quem é que continuam elevadas? As taxas bancárias. Taxas bancárias são sujeito. Elevadas é característica de taxas bancárias. Elevadas é característica do sujeito. Continuar é verbo de ligação. Porque ele está falando sobre um estado. Pode ser permanente, pode não ser. Por último, a cidade parece triste. Quem parece triste? A cidade, de novo. A cidade, sujeito. Triste é uma característica do sujeito, da cidade. Parecer, verbo de ligação.
Foi só alguns exemplos que eu quis trazer para você para demarcar o assunto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de verbo de ligação. Só exemplos. Então aqui trouxe... Mas esses aqui são legais que você mais ou menos memorize. Né? O ser, estar, andar, ficar, continuar, parecer, permanecer. São alguns que são importantes. Mas, de novo, são todos verbos que precisam, para ser verbo de ligação, qual é a primeira coisa necessária? Você vai imaginar esse verbo de ligação como se ele fosse... Até vou colocar aqui mais pro ladinho para poder destacar isso que eu vou comunicar aqui. Ó. Você deve pensar no verbo de ligação. Vou fazer uma traquinagem aqui. Ó. Imagina um verbo de ligação. Aqui. Pronto. Como sendo uma ponte. Ó, ele está de bracinho dado aqui. Ó. Aqui desse lado da ponte. Desse lado da ponte. Em que ele está com o bracinho dado. Eu tenho o sujeito. Ó, o bracinho do sujeito. Ó. E desse outro lado, eu tenho eu vou dizer que eu tenho um nome. Eu vou dizer que eu tenho um predicativo. Que na verdade é uma característica. Na verdade, vou mudar. Não é uma característica, é um estado. Né? É um estado. E esse cara aqui também está de mão dada. Ó. É isso que é o verbo de ligação. O verbo de ligação é essa ponte. Ele está de mãozinha dada de um lado com o sujeito, do outro lado com o estado. Então você precisa muito ter atenção em quem é esse cara aqui. Ó. Se esse cara aqui é um estado. Porque se esse cara aqui for uma ação, esse verbo de ligação não estará cumprindo o papel de verbo de ligação. Ele estará cumprindo um outro papel, será um outro cara. Pode ser um verbo intransitivo, transitivo direto, direto e indireto, pode ser o que for. Mas de ligação ele não é. Se esse cara aqui for uma ação, ele não cumpre o papel, então, o nosso verbo de ligação, de verbo de ligação. Ok? Tá. Então, acho que agora a gente pode dar o próximo passo, que é fazer aquela revisão de tudo que a gente conversou no dia de hoje. O que a gente falou agora? Nós falamos hoje sobre verbo de ligação. Verbo de ligação é esse verbo que está de mãozinha dada de um lado com o sujeito, do outro lado com o predicativo, que é uma qualidade do sujeito. Verbo de ligação é aquele verbo que está num predicado nominal. Se não tem verbo de ligação, não tem predicado nominal. Não. Tem que ter um verbo de ligação ali. Verbo de ligação vai ligar o sujeito a uma qualidade, a um estado dele. Esse estado, essa qualidade, chama-se de predicativo. Existe o predicativo do sujeito, existe o predicativo do objeto, mas nós falaremos mais para frente sobre isso. Nós também vimos uma listinha de verbos de ligação. Ser, estar, andar, ficar, continuar, permanecer, parecer. É uma listinha. Tornar-se. Mas é muito importante que a gente tenha em mente o contexto. Porque sem o contexto, a gente perde o real significado, a real função de um verbo de ligação, que é essa mãozinha que liga sujeito ao seu qualificador, né? Liga sujeito ao predicativo. E nós vimos, claro, né? Vimos na aula de hoje e na aula de ontem também, que no predicado verbo nominal, nós temos um verbo que é o centro da coisa. Que pode ser um verbo intransitivo, verbo bitransitivo, transitivo direto, transitivo indireto.
e nós temos uma característica do sujeito. E aí a gente compreende como subentendido um verbo de ligação, porque ele não se faz necessário ali. Ele está subentendido na comunicação como um todo. Legal? Aguardo você na nossa próxima aula. Por enquanto, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.